Mas talvez você esteja pensando, eu sei que você está pensando, fundo imobiliário é mais seguro porque todo mês cai um rendimento ali, cai um dividendo na conta e você sabe que lá, quinto dia útil, décimo dia útil, vai pingar um rendimentinho no fundo imobiliário e por isso ele é mais seguro, porque ele paga todo mês, cara. Vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. O que você está vendo agora na tela são os rendimentos mensais de dividendos com fundos imobiliários dos 4 principais fundos imobiliários de shopping centers que tem no Brasil. Então, o que aconteceu com o rendimento desses fundos imobiliários nos últimos 5 anos? A gente consegue ver que até o final de 2019 eles vinham pagando ali normalmente, porque afinal de contas não tem muita variação o quanto é pago em rendimento de aluguel de loja do shopping. Porque se sai uma loja ali, logo entra outra loja e só uma loja não vai afetar quase nada o quanto o shopping recebe de aluguel. Só que o que aconteceu no final de 2019? Veio uma pandemia, como a gente lembra. E daí todos os rendimentos caíram. E caíram, em alguns casos, até 80% do que era normalmente pago nesses fundos imobiliários. E não foi só fundo imobiliário de shopping center que apanhou nisso, não. Fundo imobiliário de laje corporativa também apanhou tanto quanto ou até mais que alguns shoppings aí. Porque, afinal de contas, para que você vai para um escritório que você precisa pagar se está todo mundo trabalhando de home office? Então, os rendimentos deles também caiu um monte. E a cotação, obviamente, refletiu isso. E daí, demorou um bom tempo até eles recuperarem o mesmo valor de dividendos que eles pagavam antes da pandemia. Aqui nesses shopping centers, demoraram numa média ali de 2 anos até o rendimento voltar a ser o que era antes da pandemia. E depois eles voltaram a subir ali como era esperado, porque afinal de contas, quando um aluguel de uma loja de shopping vence o contrato, ele vai vir com um reajuste, vai ser mais caro e vai ter que continuar subindo esses dividendos que são pagos por esses fundos imobiliários de shopping, porque ninguém que paga o aluguel hoje é o mesmo valor que era de 3 anos atrás. Os aluguéis vão subindo com o tempo, como todo mundo sabe disso. Não dá para ter total certeza que aquele rendimento vai pingar todo mês. Às vezes ele vai pingar menos e às vezes tem casos de fundos imobiliários que inclusive deixam de pagar quando acontece algum problema. E assim, a pandemia é o caso mais fácil de explicar porque todo mundo lembra, mas existiram outros casos específicos de alguns fundos que às vezes tem meses que eles não pagam ou pagam muito menos. Veja, o que eu quero mostrar para você aqui? Eu não quero mostrar para você que existe mais risco em fundos imobiliários do que em ações. Porque isso não é a verdade. A verdade é que ações, independente de qual seja a tua concepção de risco, porque isso é subjetivo de cada pessoa, ações vão ter mais riscos que fundos imobiliários. Principalmente se você não souber o que você está fazendo. Agora, o que eu quero mostrar aqui para você, e o meu objetivo com esse vídeo, é mostrar que às vezes você pode estar esquecendo de algum risco de fundo imobiliário. Você pode estar pensando que aquilo não acontece quando aquilo acontece. Quando tem problemas, tem coisas que você tem que tomar cuidado. Obviamente, se você não tomar cuidado e for investir em ações, o problema, o tombo pode ser muito maior do que você não saber o que está fazendo e estar investindo num fundo imobiliário. O fundo imobiliário, nesse ponto, se você não sabe o que está fazendo, é menos chance de você fazer uma cagada grande do que com ações. Mas o que eu quero mostrar é que tem riscos e tem riscos grandes em fundos imobiliários. E cara, na minha opinião, o maior risco de todos, que é maior que qualquer um desses que a gente acabou de falar, é justamente o risco de você estar conformado ali na tua situação. Porque todo mês está pingando um dividendo para você e assim, aquele dividendo não é ruim, mas ele também não é bom. Então, essa segurança que o fundo imobiliário traz, na verdade, ele está trazendo um risco ali, um problema, que é justamente o risco de oportunidade. Porque o risco que você está correndo com o fundo imobiliário não compensa o rendimento que você está tendo nele. Cara, e assim, é muito contraintuitivo isso, porque os fundos imobiliários, todo mundo ama eles ficaram famosos justamente porque eles pagam todo mês. E se eu falar para você que você consegue ter um rendimento com dividendos de ações boas pagadoras de dividendos, você vai ter mais dinheiro caindo no teu bolso mês a mês do que se você investir em fundo imobiliário. Porra, Guto, mas tem fundo imobiliário de tijolo ali que paga 8, 9% ao ano. E tem fundo imobiliário de papel que paga 14% ao ano. E uma boa ação pagadora de dividendos paga, sei lá, 6% ao ano. Pelo menos é isso que o Décio Bazin,
do SBAR se colocam como uma boa ação pagadora de dividendos, eles só querem 6%. Então, como que 6% vai conseguir pagar mais, vai conseguir colocar mais dinheiro no teu bolso do que um fundo imobiliário que paga 14%? Se você quiser entender como que no longo prazo uma ação boa pagadora de dividendos vai colocar muito mais money no teu bolso do que fundos imobiliários, dá uma conferida nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que nesse vídeo eu faço o comparativo e explico para você como é que essa conta fecha. E você vai entender e vai começar a investir mais em ações, ou vai no mínimo olhar para ações com um olho um pouquinho diferente do que você olha hoje. Eu garanto que, infelizmente, o rendimento de fundo imobiliário vai perder um pouco o brilho. Mas conhecimento é assim, né, cara? Às vezes você aprende uma coisa e vê que o que você gosta não era tão bom.